Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro promovido pela Associação Espírita Lauro Machado. Antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de fazer a preparação do ambiente, nos concentrando, pedindo aos nossos mentores individuais que nos acompanhem nesta reflexão. Ajudando neste movimento, então, eu destaquei uma das lições do livro de Lições de Luz, de André Luiz. Vamos a ela, que nos ajudará a entender melhor o nosso tema. O homem e seu caminho com Jesus. Se sentimentos angustiosos assaltam seu coração, busque Jesus. Se pensamentos infelizes tomam sua mente, procure Jesus. Se vibrações desagradáveis atingem seus movimentos no bem, encontre Jesus. Se energias deletérias paralisam sua ação solidária, mentalize Jesus. Se o movimento do mundo desvia seu desejo íntimo de auxiliar o irmão, siga Jesus. Se percepções negativas neutralizam sua atitude no amor, pense em Jesus. Se a maledicência acompanha seus passos na senda da luz, fortaleça-se com Jesus. Se a inveja cerca seus caminhos na ação fraterna, sintonize Jesus. Se a indiferença familiar circunda seus movimentos de transformação interior, persevere com Jesus. Se o desprezo do outro por suas obras de benemerência desvitalizam seu movimento, renove-se com Jesus. Se lhe falta o incentivo dos irmãos que comungam com você os mesmos ideais de serviço, apoie-se em Jesus. Se tempestades ruidosas originárias do mundo imerso na materialidade compromete sua construção íntima, tenha fé em Jesus. Se posturas contrárias interferem em seu ideal íntimo de estender assistência aos irmãos sofridos, recorra a Jesus. Quaisquer que sejam as injunções que visitem sua alma, posta no bem e no amor para servir com o divino apóstolo, mantenha-se firme nos propósitos santificados que carregue em seu íntimo, pois, com certeza, você traz consigo um programa a cumprir frente às necessidades do mundo que o acolhe. Não retroceda em seus passos, intimidado pela sociedade que não acolheu em seu seio o Espírito do Senhor. É preferível retornar à pátria de origem do Espírito com as mãos calejadas pelo trabalho árduo realizado com amor e dedicação, a voltar com o coração vazio, que o levará a derramar por longo período de lágrimas de dor pelo tempo que passou nos desregamentos de uma sociedade não comprometida com o projeto de evoluir frente à eternidade que o aguarda com recursos incomensuráveis para a sua iluminação. Jesus Cristo nada tinha de vivenciar para seu progresso interior, mas desceu do pedestal de sua glória para exemplificar pelo sacrifício e pela renúncia que apenas assim o Espírito acende as luzes que traz em sua intimidade e ilumina seu caminho de bem-aventurado. Olha que importante mensagem. Nesta sintonia, então, de que todas as respostas estão em Jesus, o quanto evocarmos, o quanto nos aproximarmos, o quanto sentirmos sua presença, nos renovará
e nos fortalecer. Imbuídos do desejo deste encontro, vamos nos concentrar então, vamos pensar em Jesus e refletir sobre o tema de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade aos nossos estudos, o nosso livro base é o livro de Divaldo Franco, intuído por Joana de Ângeles, cujo tema é Ilumina-te. Hoje estaremos no nosso capítulo 18, cujo tema é A Dolorosa Noite Escura. Quando eu li este tema, eu fui tomada de uma certa angústia, né? Porque quando fala em dor, quando fala em noite escura, a minha sensação me levou a algo de fato triste, pesado, solitário, sozinho. Mas conforme eu fui lendo o texto, eu fui sendo invadida por uma alegria, por uma luz, por um fortalecimento. E na conclusão da leitura, eu pude perceber que, assim, por uma fração de milésimo de segundo, eu vi passando sobre a minha mente e sobre as minhas percepções corporais um tiquinho desta fase, deste processo que é o iluminar-se, o servir ao Senhor. E para servir o Senhor, o quanto é necessário que a gente esteja próxima a essa grande luz que é o nosso Mestre Jesus. Então, o texto começou falando de uma das figuras muito importantes da Igreja Católica, que participou de um processo de reforma há muito tempo atrás, mas que ele foi um exemplo que viveu este processo, essa parte do processo chamado Dolorosa Noite Escura. Vamos a ele. Então nós temos aqui, o nosso exemplo, que é São João da Cruz. São João da Cruz foi um frei carmelita espanhol que viveu há muitos séculos atrás e que se questionava, se perguntava muitas coisas. Aqui nós temos a imagem, então, de São João da Cruz no seu processo de interiorização, na busca do Cristo, não fora de si, mas na centelha divina que existe dentro de nós. Neste processo, e por isso é chamado de noite escura, e a noite escura da alma, porque é um processo de interiorização. É um momento de conversa entre nós e o Pai e o Mestre. Então é nós, o Pai Deus e o Filho Jesus Cristo. E neste processo, muitas vezes, na maioria das vezes eu diria, nós passamos pelo que se chama vazio existencial. E São João da Cruz passou por este vazio. Ele experimentou amargura e aflição, esta busca interior. Ele, inclusive, foi carmelita porque ele se enclausurou para esta busca. Ele se ligou às irmãs carmelitas
para auxiliar nesta busca de Jesus verdadeiro, o Jesus dentro de cada um de nós, para que possamos nos lançar como aprendizes e como trabalhadores nessa seara divina. Então nós temos aí em São João da Cruz o primeiro exemplo. Temos vários exemplos, mas nós destacamos, o trecho de Joana de Ângeles, destaca São João da Cruz e uma figura mais conhecida da nossa época, que é Madre Teresa de Calcutá. Vamos a ela. Madre Teresa de Calcutá, trabalhava muito junto aos pobres, os pobres dos pobres dos pobres. Ela foi reconhecida exatamente por sempre estar junto aos mais necessitados. E Madre Teresa de Calcutá, na sua busca íntima do fortalecimento de sua fé, também passou pela noite escura de sua alma. Neste período, Madre Teresa de Calcutá chegou a considerar-se destituída de amor, de fé, de certeza, se o seu era o trabalho que o Cristo desejava. Em vários momentos ela se perguntava se era isto que o Senhor esperava dela, se ela estava no caminho correto, se o que ela fazia era de fato para auxiliar aqueles irmãos, não só em bens materiais como comida, roupas ou qualquer que seja o auxílio material, mas principalmente se ela estava podendo auxiliá-los nos momentos de prova e expiação que cada um deles passava. Porque nós sabemos que os conflitos, os problemas, as situações difíceis que encontramos no nosso dia a dia enquanto encarnados são oportunidades de crescimento. São necessidades que precisamos passar para que possamos aprender a sermos melhores como pessoas e como espíritos de luz. E era este questionamento que ela fazia. Então nós percebemos que a noite escura é o momento onde nos recolhemos, onde nos distanciamos de tudo que está fora de nós e mergulhamos dentro de nós. É um mergulho para dentro de nós, para que possamos encontrar dentro de nós o nosso verdadeiro eu. Porque nós temos o eu ego, que é aquilo que mostramos para as pessoas, que corresponde às necessidades da vida material, que muitas vezes nos distancia, inclusive, do nosso íntimo. Então nós precisamos mergulhar dentro de nós para buscar o que na psicologia se chama de self, ou seja, o nosso íntimo, o nosso verdadeiro eu, e possamos lapidá-lo. Este é um momento de grande angústia, porque muitas vezes nós não gostamos do que vemos dentro de nós. Nós não gostamos de nos olhar no espelho e vermos as nossas rugas, nossas manchas, ou não termos aquele rosto bonito que desejaríamos e que às vezes até nos esforçamos para mostrar para os outros.
é importante reconhecermos que as rugas fazem parte de um processo de vivência, de experiência, e graças a esses anos que foram marcados, é que possamos aprender, ou não. Ou essas rugas foram ganhas por sacrifícios que nos distanciaram do amor solidário, da melhoria da qualidade de vida não para a gente, mas para o planeta, para os nossos irmãos. Então, esse mergulho dentro de nós mesmos, essa busca de quem somos nós, que valores nós temos e que valores nós queremos representar, é que se promoverá o nosso encontro com Jesus. Então, esse período vai ser um período que é chamado de noite escura ou noite escura da alma, que é representado por uma sombra, porque é como se todos os estímulos saíssem e a gente voltasse para dentro. Então, é um mergulho de encontro a esta força interior. Mas quando nós mergulhamos, nós vamos encontrando uma sombra que atormenta, que vai mostrando uma predominância de um ego infeliz, de um ego que tenta se satisfazer mediando a vida material com a vida espiritual, que vai nos levando a um vazio existencial, mas que quando nos deparamos neste vazio, nós vamos ser capazes de perceber que nele há luz, que nele está, não no vazio existencial, não é disso que estou falando, mas neste vazio onde nós fomos tirando tudo que pudesse nos afastar da realidade de sermos servidores de Jesus, nós vamos nos deparar com uma força moral, essa força do self, que eu falei que é o nosso verdadeiro eu, que vai sobrepondo-se e vai preenchendo de luz, ela vai dissipando isso que parecia uma tormenta, que parecia uma sombra, que nos sentimos sozinhos, abandonados, destituídos de recurso. Ela vai dissipando essas sombras. Então, a força moral do self, ela vai sobrepondo a luz a essas áreas onde estavam as sombras. E aí nós vamos nos encontrando com Jesus. Nós vamos poder viver aquilo que na preparação do ambiente para o nosso encontro de hoje estava lá nas lições de André Luiz. As angústias vão se porque nós estamos com Jesus. As intempéries, as questões, porque nós vamos nos fortalecendo em Jesus. E o nosso caminho vai poder ser seguido em busca desta luz. Então, nós vemos que nós falamos de São João da Cruz, Madre Teresa de Calcutá, como exemplos para irmos fortalecendo de que é possível. Este é o caminho. Outro exemplo nós vemos na conversão de Saulo de Tarso. Nós aprendemos que Saulo de Tarso passou de perseguidor a perseguido. Ele foi para o exílio nos oásis de Dan, foi um abandono que teve que ser feito, foi necessário para o seu amadurecimento, para as futuras pregações que faria, ou seja, para a sua entrega depois como um profeta que iria reiterando os ensinamentos de Jesus, que seria ser apóstolo Paulo de Tarso,
e poder dizer depois que já não era mais ele quem falava, quem vivia, mas o Cristo que nele vivia. Ou seja, ele tinha claro de que ele era um representante e que teria o peso desta responsabilidade, de que ele teria que ter uma vida regrada, uma vida disciplinada, uma vida voltada para os valores que Jesus Cristo trouxe, viveu e nos deixou como herança. Então, nós vamos voltando para o nosso processo. São exemplos que foram deixados para que nos auxiliem no nosso processo, na nossa caminhada em busca da iluminação. Então, toda vez que estivermos a serviço do Senhor e sentirmos a alma dominada pela noite triste da escuridão, não nos deixemos arrastar pelo desânimo ou pelo descontentamento. Vimos, pelo menos nesses 3 exemplos, que isso é uma fase natural da evolução espiritual. É necessário passar por este momento de mergulho, é necessário passarmos por este processo para a busca da iluminação e da evolução espiritual. Mas temos esses alertas. Sabemos que não é fácil. Sabemos que preconceitos existem, que desafios existem. Quantos de nós não enfrentam em casa, na própria casa, inclusive, pressões por pensarmos de um jeito, por seguirmos uma crença, por acreditarmos, por exemplo, no espiritismo. Não é verdade? Então, não espere um céu de delícias imediatas na experiência de autoiluminação. Lembremos dos milênios de treva em que cada um de nós se envolveu. Cada um de nós traz o que viveu nas encarnações passadas. Tudo que fizemos que contribui para a nossa evolução e tudo que, infelizmente, por ignorância, não fizemos, mas que temos que aprender a fazer. Mas, pouco a pouco, com oração, meditação, reflexão, aprenderemos que a prece é valiosíssimo nutriente para a alma. É amiga constante das reflexões e companheira na solidão desta busca de Cristo dentro de nós. Olha que recado importante. Nós sabemos, mas é sempre importante reafirmarmos o valor da oração, o poder da oração. Mas não é a oração de palavras decoradas, essa oração que às vezes a gente repete e não para nem para pensar o que cada frase dela quer dizer. Inclusive um momento, porque a oração, ela é um momento de encontro com Jesus. Então é importante um preparo para isso, né? Então é importante que a gente aprenda a nos elevar mentalmente numa sintonia, onde possa trazer leveza e tranquilidade. É importante que possamos encontrar vibrações de harmonia, de ordem e de equilíbrio. É importantíssimo que possamos abrir o nosso coração e a nossa alma ao Senhor, a esse diálogo, a essa conversa, com as nossas palavras, com as nossas necessidades, com as nossas angústias,
com a nossa humildade de alguém que quer aprender, de quem às vezes sente dificuldades, aliás, muitas vezes, de entender, de compreender, de seguir em frente sem desânimo. E nunca, jamais esquecemos a oportunidade de agradecer esta oportunidade de encontro com o Senhor. Porque é deste encontro que nós vamos sair mais revigorados, mais vigorosos, mais fortalecidos. Então, essa oportunidade, olha que interessante, às vezes a gente pede um horário com o chefe, uma entrevista com... E a gente sai de lá, muito obrigado pela atenção, obrigado não sei o quê. E o encontro, e esse agendamento com Jesus ou com os espíritos de luz. Agradecemos? Nos preparamos para esses encontros? Quem busca a autoalimentação valoriza muito esses encontros, valoriza muito esses momentos. E nós não estamos falando de estar com uma roupa bonita para uma entrevista ou de estar num lugar, tal. Nós estamos falando desse mundo interior que conseguimos trazer para perto de nós num trem lotado, num trânsito, no refúgio do nosso lar, em algum lugar onde possamos nos concentrar e levar nossos pensamentos até uma área de vibração, de paz, tranquilidade e harmonia. Podemos dialogar e agradecer este momento de proximidade. Olha que importante isso. Abandonando o ego em favor de um ser profundo que somos, que eu sou, que você é, que cada um de nós é. E Cristo nos diz isso. Cristo nos disse isso. E Cristo nos diz isto a todo momento. Deixando de lado, então, os caprichos e dando espaço para as aspirações de beleza, não exterior, mas dessa beleza que nós estamos dizendo, deste mundo que foi preparado para nós, né? Dessa harmonia que o universo tem e que nós estamos desarmonizando, né? De paz que também nós é que estamos atormentando e principalmente de entrega, de nos colocarmos na mão do Divino Mestre. Ele mostrou o caminho e mostra o caminho o tempo todo. Bom, Elizabeth, palavras bonitas, mensagens bonitas, mas como é que a gente faz isso, né? Tá? Um movimento interior, tal, mas é só eu ficar lá meditando, me encontrando com Deus? Claro que não. Nós estamos falando de nos prepararmos para ações e tudo que pode vir quando a gente pratica ações de solidariedade, de humanidade e tudo mais, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Gente, a gente pode fazer isso oferecendo um prato de comida. A gente pode fazer isso, olha que cenas importantes, né? Você distribuindo um prato de comida, que não precisa ser uma marmitex, né? Mas o sopão, né? Esses mutirões que fazem para distribuir alimentos, auxiliar a casa espírita com a formação das cestas básicas, levando um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, 1 quilo de açúcar, 1 quilinho de sal, um molhinho, e a gente vai ajudando as pessoas que infelizmente ainda passam fome, procuram alimentos em lixo. Veja bem, nós estamos muitas vezes cercados de pessoas
que não têm o que comer, ainda mais agora com a pandemia. Olha só que simplicidade desta imagem. Uma pessoa oferecendo um guarda-chuva, uma pessoa que não teria condições de se proteger da chuva. Oferecer um guarda-chuva, uma carona num guarda-chuva. Claro que no tempo de pandemia a gente não tem tanta proximidade, mas são exemplos. Olha só esse outro, os 2 garotinhos ali se organizando para tentar ajudar um animal, para cuidar de um animal, que é uma criatura de Deus. É uma caridade. Olha essa outra imagem, o Senhor que tira o chinelo de dedo e dá para uma outra pessoa que está descalça. Né? Não precisa ser um sapato, não precisa ser uma sandália. Chinelo de dedo para quem está descalço. Um copo d'água para quem tem sede. Um pedaço de pão para quem tem fome. Um abraço em quem está passando necessidade. Nós estamos em pandemia, não podemos abraçar, não podemos ter contatos. Podemos orar, podemos vibrar, podemos doar coisas. Podemos higienizar coisas e doar coisas. A gente doa até máscara, para que as pessoas possam se proteger. Então, se tiver disponibilidade interna de ser trabalhador da seara de Cristo, a gente acha momentos. E é por isso que nós estamos conversando aqui. Reiterando o começo do encontro de hoje, as lições de André Luiz, que falava que Cristo não precisava ter passado pelo que ele passou, porque ele não precisava evoluir mais. Quem nos dera chegar no pezinho dele, no dedo mínimo da evolução dele. Mas o compromisso dele conosco fez com que ele viesse e passasse a noite escura dele no Calvário. Lá, Senhor, por que me abandonastes? E ele não foi abandonado em momento nenhum. Ele só precisava passar por aquilo para mostrar para a gente, para deixar o testemunho vivo daquilo que às vezes o ditado popular fala, depois da tempestade vem a bonança. Então, olha lá, até Jesus passou por sua noite escura. Foi traído pelo amigo, abandonado pelos demais, suando sangue e vivendo solidão, antes do seu grande momento de ressurreição. A noite escura da alma é o amanhecer do dia glorioso da imortalidade. Olha que importante isso, e o quanto temos que nos apegar a isto. Não há mal que dure para sempre. Ele faz parte do nosso processo de amadurecimento espiritual. Como passamos por ele é que contará se conseguimos evoluir mais nessa escala de iluminação ou se continuamos estagnados. É uma escolha individual, íntima. Temos todas as ajudas do mundo, somos cercados por seres de luz e de oportunidades para nos fortalecer, como os cursos na casa espírita, como a doutrina espírita, assim também como, dependendo das energias que emanam de nós, podemos nos cercar de irmãos não com tantas luzes e de locais que não nos auxiliarão a desenvolver os valores que Jesus Cristo nos deixou como exemplo. Tudo depende dessa busca interior do verdadeiro eu e do que eu quero para a minha vida e para o meu espírito. A todos vocês, então, eu
Agradeço por estarmos juntos nesse momento de reflexão. Agradeço especialmente ao meu mentor, que sempre me acompanha e me intui, a Casa Espírita Lauro Machado, que me dá a oportunidade de poder refletir e aprender estudando os livros de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, o Evangelho e tantos outros da doutrina espírita que nos auxiliam nesta caminhada. Me despeço então de vocês neste momento, agradecendo a atenção, esperando que possa ter contribuído para esta reflexão tão importante que é o nosso processo de autoiluminação. Obrigada e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.